Olá, estamos de volta aqui em mais um podcast Vinho Novo e hoje estamos com a presença maravilhosa do nosso bispo Lindomar, meu bispo, que alegria recebê-lo aqui no nosso espaço. Gente, o nosso bispo Lindomar é o nosso bispo pioneiro aqui em Alagoas, né, na Sara, nossa terra. O senhor que começou, né, esse trabalho, que está conosco há 40 anos, já está há 40 anos de ministério, né, meu bispo? E que alegria recebê-lo aqui. E eu já quero que o Senhor comece falando aqui. Nós estamos, né, falando sobre vinho novo, né, no DDD, que é o dia de decidir destinos. E como é bom sempre recebê-lo nesse evento, meu bispo, nosso bispo que agora está em Natal. E aí recebemos aqui para matar essas saudades, não é? Que nosso bispo foi enviado há alguns anos para Natal. Estamos aqui de novo. Eu queria, bispo, que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua história mesmo aqui em Alagoas, como começou, né? Como foi o seu sim, os seus desafios. E se nesses desafios, em que momentos o senhor realmente percebeu que precisou desse vinho novo, que o vinho estava ali acabando e precisou desse renovo? Que alegria, Ireneuza, estar aqui. Todas as vezes que eu volto a Maceió, para mim é muito gratificante, porque eu vim para cá muito cedo, eu tinha acabado de casar, tinha 6 meses de casado, vim para Maceió e vim muito ingênuo, eu e minha esposa, e a gente passou muitas dificuldades em Maceió, porém, Maceió foi a nossa universidade, foi aonde Deus trabalhou a nossa vida. Né? E a pergunta que você faz, aonde foi que eu precisei? Olha, eu precisei do primeiro dia que eu cheguei, como preciso até hoje. Amém. Acho que essa questão do vinho, ela tem sempre que estar sendo renovada, porque a gente vive dentro de um sistema, dentro de um mundo, cercado de tantas as coisas, e o que te capacita e te dá condição para você fazer e continuar fazendo essa renovação do vinho. Então, constantemente a gente teve. E quando eu volto aqui, para mim é muito gratificante, né? Voltar lá atrás. Eu me lembro, por exemplo, hoje mesmo eu estava aqui na hora da minha ministração, estava lembrando quando eu e a Cláudia chegamos, 2 jovens, 22 anos, recém-casados. A gente pegou um ônibus lá no Rio de Janeiro. Uau. Uma viagem demorada, 39 horas de viagem. O ônibus não entrou em Maceió, deixou a gente na BR, ali na BR, e a gente não sabia de nada. Aí tivemos que pegar outro ônibus que vinha de interior, que deixou a gente na rodoviária. Uma série de situações, mas que Deus em todas elas esteve muito presente conosco e nos conduziu, né? E para nós Maceió foi uma escola. Começamos do zero, do nada, não conhecíamos ninguém aqui, tivemos muito aperto financeiro, então a gente teve muitos momentos em que a gente dependeu totalmente de Deus. E eu tenho assim, a gente poderia ficar aqui um mês falando. Eu tenho situações e mais situações que a gente estava muito apertado e apareceu o dinheiro na nossa conta. Uau. E a gente nunca descobriu quem foi que botou aquele dinheiro. A gente perguntou para as pessoas mais próximas, ninguém botou. O gerente falou assim, o dinheiro é seu, está na sua conta. E eu falei, mas quem mandou? Falou assim, o número da agência que mandou nem existe, a gente nem sabe de onde é. Então, a gente sabe que foi Deus cuidando de um casalzinho que se dispôs, falou, não, Deus, conta comigo e estamos aí para cuidar e vier. Então, assim, são muitos os momentos que Deus cuidou da gente, trouxe um vinho novo na vida da gente, e até hoje, apesar de hoje já estamos, vou fazer 62, ela já tem 62, e até hoje a gente precisa e depende disso, né? Uau! Bispo, qual foi o momento? Eu sei que existem vários momentos difíceis, né, na sua vida, vários desafios, mas tem algum momento específico que o senhor lembra que o senhor considera um momento assim mais difícil, um momento assim que talvez de maior dor ou de maior dificuldade de levantar, de sair, de tomar alguma decisão, e como o senhor conseguiu realmente vencer? Eu tenho vários, mas eu tenho um que é marcante, que é o que mais doeu, é o que mais feriu, é o que mais machucou, é o que mais levou a gente a depender de Deus. Foi aqui em Maceió, há muitos anos atrás. Eu estava liderando, eu me lembro direitinho, a gente tinha 38 líderes. Esses 38 a gente tinha uma pastora, que ela era pastora, o marido não era pastor. Eu tinha um casal de pastores comigo, tinha alguns diáconos e alguns obreiros. O total era 38 lideranças, era toda a nossa liderança aqui da igreja. E eu viajei numa segunda-feira, no domingo eu fiz um café da manhã com toda essa liderança, tivemos juntos, trouxe uma palavra.
né, para eles, assim, oramos, foi um mover de Deus, pessoas dessas 38 caindo debaixo de uma unção do mover de Deus. E à noite tivemos o culto e na segunda eu fui para Brasília, fiquei a semana toda em Brasília e só retornei na outra segunda-feira, então eu fiquei uma semana fechada fora. Quando eu volto, na segunda-feira, fui para a igreja, aí um pastor me recebeu lá, tinha um diácono com ele, falou: a gente quer conversar com o senhor. E ele falou que a liderança toda procurou ele, o pastor, e que não queria mais que eu ficasse aqui na igreja, que eles só ficariam se eu fosse embora daqui. E assim, é muito estranho, né? Eu falei: peraí, mas toda a liderança... Aí eu sabia direitinho o número. Você fala os 38, você, a sua esposa, a outra pastora, os diáconos, obreiros, todo mundo me procurou. Eu falei: como lhe procurou? Quem lhe procurou primeiro? Ou você procurou? Então assim, aí eu já percebi uma... Aí eles já tinham comunicado com a liderança, com o bispo Robson, com o bispo Tomás, que era o bispo nosso aqui do Nordeste. Uau. E aí eu liguei para Tomás falou: normal, eles me ligaram. Eu falei: mas eles quem? Porque são 38, os 38 te ligaram? Ele falou: não, quem ligou, eu não vou citar nome aqui, tá? Foi o pastor fulano, mas disse que o pessoal procurou ele. Eu falei: Tomás, está errado, não existe isso, assim. Aí tá, o que acontece? A gente tava comprando o local, melhor, a gente tinha comprado o local e eu estava construindo agora no local. Uau. Então a gente estava gastando muito, porque assim, eu comprei um imóvel em Brasília e troquei com o imóvel aqui, que é nosso hoje, da igreja. Então a gente pagava um valor muito alto de prestação, era 30 prestações alta para a entrada nossa. E a gente estava construindo um galpão, então a gente estava muito apertado. A minha ajuda financeira estava atrasada, a desse pastor estava atrasada, a da outra pastora estava atrasada. Então o problema é esse. Tem um cara aqui em Maceió, ele é da Rádio Gazeta, muito conhecido aqui, esqueci o nome dele agora. Ele fala assim, ó: tudo vai bem até entrar no dinheiro. Mexeu no bolso das pessoas, né? É uma área que realmente... né, e aí eu percebi que foi por isso. Mas estava atrasado meu, dele, todo mundo, mas atrasado assim, besteira. A gente tinha uma dívida, não dava 12 mil reais, era muito pouco, sabe? E foi por causa disso. E aí foi uma confusão medonha. Aí eu liguei pro bispo Robson, o bispo Robson falou: Mar, eu confio em você, acredito em você, sei que está tendo uma crise aí, porém eu tenho que administrar essa crise, que é uma igreja, a gente não pode deixar perder a igreja. Eu vou dar 3 opções. Uma, você vai para Porto Alegre, você e a Cláudia, eu não tinha filhos ainda, você vai, a gente banca você, despesa, viagem, você vai assumir uma igreja nossa lá. Eu falei: mas bispo, se eu fizer isso, eu estou dizendo para eles, tudo que eles estão me acusando é verdade, não há nada, eu não fiz nada. Aí ele falou: segunda opção, você bate o pé, vai dividir a igreja, essa turma, que toda a sua liderança vai sair, vai querer abrir uma nova igreja, vai levar umas 60% do teu povo, você já está apertado, que está pagando o terreno e construção, você vai ficar numa situação muito delicada. Que situação. Terceira opção, você fica aí, sai da liderança, o bispo Tomás assume a liderança da igreja, ele vai fazer escala, você vai pregar, o outro pastor, e tudo vai ser feito por eles, e você vai sair da liderança e vamos esperar o que Deus vai fazer. Uau, aí eu olhei para ele e falei assim: qual que o senhor escolheria? Ele falou: eu escolheria essa última, a mais difícil. Eu falei: então pronto, essa é a minha escolha. Aí ele: tá certo. Aí começou, aí Tomás veio, eu saí da liderança, não tinha mais a liderança primária, assim, eu não era o primeiro. E aí tinha escala, e toda essa galera, esses 38 ficaram contra mim. Aí tinha escala, um domingo eu pregava, uma terça, outra era eles. Então foi a Cláudia, minha mulher, falou assim: eu não quero pregar. Porque a gente ficou muito abalado. Muito, vem a rejeição. Então, essa situação foi a que mais mexeu com minha vida, né? Nesses todos os anos de ministério, porque quando eu ia domingo para a igreja, principalmente quando eu ia pregar, era muito difícil. Eu era muito novo ainda, eu não tinha a bagagem que eu tenho hoje, então era muito difícil. E eles sentavam todos na frente e ficavam assim olhando para a minha cara, sabe assim? Uma das pessoas falou assim: não, a gente vai ficar firme até que ele saia da igreja. Vai sair da igreja, ele vai sair da igreja. Então, assim, uma turma que muitos que eu ganhei, muitos eu formei, agora estão lá lutando para te tirar você. E por nada, por capricho, por besteira. Então era muito difícil. Quando eu saí de casa para ir para o culto, eu falava para minha mulher: ore comigo, porque eu estou muito mal. Mas foi também o período em que Deus mais me usou, de palavras mesmo reveladas. Deus curou pessoas no culto, as pessoas me procuravam da igreja: tem alguma coisa acontecendo, a gente está vendo, eu estou com o senhor. Eu falei: não está acontecendo nada, não, a gente está vendo, está estranho. E passaram 7 meses e Deus fez um reboliço. Porque o pastor que foi o pivô, ele sofreu um acidente, quase morreu com a filha dele.
né? Uma outra pessoa, ela acidentou um ciclista, matou o ciclista. A outra pastora, o marido separou dela. E aí o pessoal foi acordando e começaram a voltar e me pedir perdão. Foi me pedindo perdão. O pavô, que foi pastor, que foi pivô da situação, ele entrou numa crise depressiva, ele não dormia mais à noite. Aí a gente mandou ele para uma outra cidade, para uma psicóloga nossa cuidar dele. Eu banquei ele com salário durante 1 ano. E depois Deus reverteu tudo, e foi depois disso que a igreja deu uma explosão, cresceu muito, né? E Deus levantou uma geração nova, Frank, Betânia, pastora Jane, uma turma nova. E aí hoje é o que nós temos, e estar aqui olhando quase 2.000 jovens é maravilhoso. Uau, bispo, que testemunho, né? Inclusive, eu lembrei o seguinte, que aqui no nosso podcast tem muitas pessoas nos vendo, mas tem muitos pastores, né? Muitos líderes, muitos missionários. E quantas pessoas, às vezes, passam por situações menores e desistem, né? E não conseguem, ou tomam decisões precipitadas. E eu queria que o Senhor falasse realmente para líderes, né? Para os pastores que estão nos ouvindo, que às vezes existem situações assim que vêm de repente, como essa que o Senhor vivenciou, lembra muito a situação do bom samaritano, né? Aquele personagem que saía de um lugar para o outro. O Senhor estava seus 7 dias lá em Brasília, não sabia de nada que estava acontecendo. Quando chegou, e a Bíblia diz, né, que aquele rapaz, ele foi assaltado no meio do caminho e ele ficou semi-morto. E é interessante que, semi-morto, ele estava ferido ali, estava machucado. Foi como o Senhor ficou, né? A sua equipe, as pessoas que o Senhor treinou, as pessoas que o Senhor liderou, estavam ali, né? Ele machucaram, ele ficou semi-morto. Mas é incrível como a Bíblia diz, né? Que o bom samaritano foi lá e trouxe vinho, né? Que alegria, óleo e vinho, e passou nas feridas. E depois levou para a hospedaria, cuidou dele, e foi como o Senhor fez. Deus lhe respaldou. Que testemunho, meu bispo. Olha, tem 3 coisas, já falando para essa galera mais nova, liderança, tem 3 coisas que mexem muito com qualquer ser humano. Uma é a questão do dinheiro, poder financeiro. Todo mundo quer viver bem, estar bem. É muito bom você fazer uma viagem internacional. Isso é muito forte. A segunda é sexo. No caso dos homens, mulher. No caso de mulher, homem. Ninguém nasceu para ficar só, e aí é complicado, né? E a outra é autoridade, é ter uma posição dentro de uma igreja, ser alguém. E eu aprendi muito cedo, sabe? Assim, eu não sou dono de igreja, eu não sou dono de cidade, eu não sou dono de ninguém, não sou dono das pessoas. Eu não sou dono de ninguém. Uau. O bispo Robson chegou aqui há 11 anos atrás, logo depois que a gente terminou a reforma, a construção, colocamos cadeiras acolchoadas, colocamos ar-condicionado, estava lindo, eu trouxe ele para a inauguração, aí ele chega e se arrepia, estou todo arrepiado, aí eu conheço o meu bispo, falei, Desafio. Vem bomba aí para vizinho, estou todo arrepiado, ele me chama de Lindão, estou todo arrepiado, falei, eita, bispo, o que é? Ele falou, você vai para Natal. Eu falei, bispo, eu terminei de construir isso aqui agora, cara, tu vai para Natal. E pouco tempo depois eu estava indo para Natal, né? Teve uma pessoa, um líder que eu tenho um respeito enorme por ele, um carinho, gosto muito dele. Ele esteve comigo, esteve na minha casa e falou assim, cara, tu vai embora, tu vai deixar tudo isso que você construiu. Eu falei assim, não sou dono disso, isso não é meu, isso é do ministério. Então, esse é o meu coração. Estou em Natal, estou refazendo tudo em Natal. Se o bispo falar assim, eu quero que você saia daqui, eu saio, eu não sou dono de nada. Agora, quando eu faço isso, que eu não sou dono de nada, o dono é Jesus Cristo, ele me respalda. Por isso que eu consigo ajudar as pessoas, por isso que chegam casais para mim com desafios enormes, monstruosos. E eu ouço e falo, vamos voltar a falar semana que vem? E eu vou orar e falo, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não morri por elas, só o Senhor pode fazer. E olha, como Deus me honra, como Deus faz. O que eu tenho, assim, um rastro de pessoas que foram abençoadas, restauradas, casamento, gente que saiu das drogas. Por causa disso, eu não sou dono de nada, eu não sei nada. Aí tem um outro adendo dentro disso aqui. Eu sou muito simples, continuo sendo simples. Alguns anos atrás, aqui em Maceió, uma mulher, esposa de um dos melhores advogados, ela falou, o senhor é muito simples, o senhor precisa mudar a sua postura. Eu falei, não quero mudar. Não quero mudar. Se tiver que mudar, eu prefiro parar tudo, mas mudar eu não mudo. Eu quero ser isso, eu quero morrer assim, eu quero ser assim. É meu jeito de ser, é a minha maneira de ser. Então, eu cheguei na comunidade, quando eu converti, em
dezembro de 1982. Eu tinha 19 anos de idade. Eu não tinha estudo, eu tinha parado de estudar, minha família era muito pobre e eu tinha que trabalhar para ajudar no alimento, que senão a gente passava fome. Então a gente não estudou. Ninguém em casa era formado, nem meu pai, minha mãe, ninguém era. E aí eu fui para a igreja, doente, cheio de problemas emocionais, cheio de traumas, cheio de problemas. E a igreja foi muito boa para mim, assim. Nossa, como eu tenho uma dívida à igreja, sabe? O povo fala mal de igreja. Nossa, igreja é muito difícil. Pois foi toda a dificuldade da igreja que me tornou quem eu sou hoje. Eu escrevi um livro, uma tia minha, que ela é advogada, o filho dela é desembargador lá em Goiás. E eu dei o livro, ela leu, ela vem aqui, eu fui lá na casa dela. Todo mundo me chama de lindo, na minha família, todo mundo. Lindo, você passou tudo isso aqui, por que você não falou com a gente? A gente podia te ajudar. Eu falei, tia, se eu tivesse falado, eu não me tornaria o que eu me tornei hoje. O marido que eu sou, o pai que eu sou, o líder que eu sou. Então, se tivesse que passar tudo de novo, eu passaria tudo de novo. Porque o resultado que eu obtive em Deus, eu tenho amigos aqui, inclusive deixo aqui, não sei quando é que vai rodar esse podcast, eu fui convidado agora, dia 1º de novembro, eu vou pregar na Marcha para Jesus. Uau. Porque eles querem fazer uma marcha histórica. E falou assim, o cara para falar é você. E assim, eu sei que vai estar muitos pastores, eu sei que vai estar muita gente nessa marcha. Eu tenho pessoas aqui, pastores aqui, de outras denominações, que são meus amigos até hoje, que me ligam até hoje para se aconselhar comigo. Então, assim, eu acho que os líderes mais novos, você não é dono de nada, meu querido. Quando você quer ser dono, o peso é muito alto. Quando alguém chega com um problema, como você vai sanar? Você não morreu por ninguém, você não derramou sangue por ninguém. Então, assim, deixa Jesus ser o dono e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Então, a vida é isso. Vida cristã, vida de liderança é isso. Você tem que ser simples, você tem que ser pequeno. Sim, aí voltando. Então, eu fui muito simples, não tinha estudo, não tinha nada. E na igreja que eu aprendi tudo. Eu lembro que eu fui para a casa do meu discipulador, meu segundo, porque o primeiro eu cresci e o discipulador dele falou, vou pegar Lindomar, porque ele está maior do que você. E eu passei para o Carlos, que é o bispo Carlos de Goiânia. E aí o Carlos marcou primeiro daí na casa dele, foi almoçar lá em casa. Eu cheio de vergonha, uma casa bonita. Aí o pai dele veio, beijou ele, me abraçou. A mãe dele, eu nunca tinha sido abraçado por ninguém na minha vida. E eu vi aquilo, senti assim, muita vergonha, muito tímido, parecia um bicho. Mas eu gostei, falei, cara... Aí a mãe dele botou comida pra gente, eu nunca tinha comido de faca. Pegava a carne na mão e rasgava assim, era muito simples. Aí ele ficou, ele falou, não, ele falou, não, pode pegar com a mão. Aí ele começou a comer com a mão. E ele foi me ajudando, e aqui eu fui, a igreja foi tudo na minha vida. A minha família, foi tudo na minha vida. E eu fui crescendo ali, e aí tornei um líder, um homem de Deus, mas... culturalmente lá atrás. E aí foi quando eu comecei a correr atrás. Eu entrei na faculdade com 42 anos de idade, eu já tinha 3 filhos. Me tornei um psicólogo, fiz especialização na área de sistêmica familiar, amo o que eu fiz de um padre, Bert Hellinger. Cara, amo. Falei, cara, eu não gosto de psicologia. Mas quando eu fiz sistêmica familiar, eu amei, isso aqui é que eu acredito. Sim. Porque assim, a psicologia que eu fiz lá atrás, a psicologia não cura ninguém, eu falei, não acredito nisso, é totalmente contra a minha fé, Mas quando eu fiz sistêmica familiar, eu amei, e me encontrei, né? Hoje eu ajudo, eu atendo pessoas, tem gente de Brasília, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro, atendo muita gente, atendo por online, atendo presencialmente. E assim, quantas pessoas eu tenho? Atendi um garoto, hoje eu atendo a mãe dele, atendo a irmã dele, atendo o sobrinho dele. Então, assim, foi a igreja. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi dentro da igreja. E eu ainda continuo aprendendo, porque o que eu sei é muito pouco. Uau, meu bispo, que coisa linda. Inclusive, a sua simplicidade, né, é o que nos aproxima ainda mais do Senhor, né? E é o que... Eu vejo muito Jesus na sua vida. O Senhor é muito parecido com Jesus, meu bispo. E essa simplicidade nos aproxima desse contato com Jesus. Isso realmente faz toda a diferença. Meu bispo, que forte, né? Esse testemunho, essa sua experiência. Mas tem algo que marcou muito a nossa vida, né? Nós já vivenciamos muitos milagres com o Senhor, né? Já vimos milagres na sua vida, já desfrutamos de muitos milagres através da sua oração, do seu exemplo. Mas há 4 anos atrás, o Senhor passou por um acidente, né? Que mexeu muito com o nosso coração quando nós vimos ali
a situação que ficou aquele carro, né? A situação que, assim que nós soubemos da notícia, assim, nós ficamos muito apreensivos. Nós críamos que o Senhor ia sair daquela situação, que Deus ia te livrar, mas, ao mesmo tempo, veio um medo muito grande, né? Nós que estávamos de fora. E nós ficamos realmente com o coração muito apertado de perder o Senhor. E aí eu queria que o Senhor falasse sobre aquele momento do acidente. Eu não sei se o Senhor viu como ficou o carro depois, as imagens. E como foi quando o Senhor acordou do acidente, quando o Senhor entendeu tudo que estava acontecendo e como foi esse processo, né, de recuperação. Inclusive, algo que nós admiramos muito, meu bispo, é a sua fé e a sua vida de oração, né? Inclusive, nós vimos que no seu período de recuperação, no seu testemunho, o Senhor ia mesmo na cadeira de rodas, o Senhor ia para a oração. E não era na sua casa, o Senhor saía da sua casa e ia para a igreja. Eu queria que o Senhor falasse para a gente sobre isso, né? Sobre esse momento do acidente, quando o Senhor percebeu o que estava acontecendo, os processos, como foi nesse processo do acidente. E o acidente foi no dia 31 de maio de 2021, tinha terminado a pandemia. Eu estava vindo para Maceió, saí de Natal, estava vindo para Maceió, a gente ia ter reunião, era uma segunda-feira. Nessa segunda, eu ia estar com todos os líderes, pastores, missionários que estão à frente da igreja do estado de Alagoas. Era aí mais ou menos umas 70 pessoas, uns 30 casais e mais alguns que não eram casados, mas que lideravam. E às 13 horas e 15 minutos foi que houve esse acidente. Chegando ali em Recife, eu esqueço o nome da cidade, me lembro, bem encostado em Recife mesmo. Havia uma versão e agora eu descobri que não é a verdadeira. A verdadeira é que eu estou subindo a uma pista larga, mão única, né? E eu estava encostado na ilha, assim, do lado da ilha, né? E há um valezinho, assim, entre o meio-fio, há um buraco, assim, para passar água, escorrer água. E a minha roda do carro bateu ali, desceu ali. Quando ele desceu pela velocidade que eu estava, o carro virou. E o carro virou, foi no poste. A minha porta bateu no poste. O poste caiu em cima do carro. Quando o carro bate, né, ele roda assim, aí ele bate no poste, o carro roda, bateu a minha porta, a porta da minha mulher. O carro acabou, era um Corolla 2000, acabou. E assim, esse carro ficou lá perto da igreja, na oficina de um rapaz que é da igreja. Todo mundo que ia lá falou, nossa, aqui morreu todo mundo. Falou, não, tinha 2 pessoas, não morreram não. E muitos queriam ir lá me ver se eu estava vivo, porque eu não acredito. E iam lá me ver e eu sobrevivi. E assim, eu sobrevivi, eu falei um pouco isso hoje aqui no DDD. Eu sobrevivi por causa do propósito de Deus na minha vida. Eu tive que fazer 2 cirurgias na perna esquerda, meu joelho esquerdo ficou muito prejudicado. O médico achava que eu não voltava a andar mais, ele achava que eu não dobraria a perna mais esquerda. Eles tiveram que tirar osso da minha bacia para colocar no joelho. O joelho ficou um buraco enorme. Então assim, e quando eu fiz a cirurgia, a segunda, que foi 8 dias depois do acidente, foi a hora que eu estava mais sóbrio, porque eu fiquei muita droga, muito remédio, então estava assim meio fora de órbita, né? Eu levantava, meio zonzo e tal. Fiquei 20 dias na UTI, aí nessa segunda cirurgia que eu voltei para o quarto, era 12h45 da noite, quase 1h da manhã. Aí eu cheguei, eu dormi, apaguei, acordei umas 3h15 da manhã, e foi a hora mais sóbria minha de todo o tempo. Já tinha 8 dias do acidente, eu acordei e eu comecei a chorar muito, chorei, meu filho estava do lado, ele até filmou um pedacinho. Eu chorei muito, e eu comecei a orar e falar com Deus, Senhor, o que está acontecendo? O que aconteceu comigo? Eu levantava, me apertava toda enfaixada, tinha feito a cirurgia, eu tive 8 fraturas, 2 expostas, a cabeça rasgou, minha cabeça ficou muito inchada, fiquei todo roxo, e Deus começou a falar comigo em cima de Romanos, esqueci a referência, que fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Acho que é 8:28, Romanos 8:28. E Deus falou muito, é como se Deus tivesse virado o versículo de avesso, assim, falou, você está vivo porque eu preciso de você, pelo que você faz. Então assim, vale muito a pena servir a Deus. Hoje eu falei um pouco aqui, Paulo ele fala assim, o Deus enviou o seu anjo, que falou comigo, o Deus a quem eu sou e a quem eu sirvo.
Então, assim, não basta só você ser de Deus, você precisa servir a Deus, você precisa colocar sua vida a serviço de Deus, né? E eu, minha vida toda, desde os meus 19 anos, nesse dia lá no hospital, eu chorei muito, Deus falou muito comigo, e eu fiz uma oração, eu reconsagrei a minha vida. Depois desse acidente, muitas coisas aconteceram. Eu estava no Rio de Janeiro ainda recuperando, fui na casa da minha filha, aí fui na praia andar, porque eu estava mancando muito ainda. Aí eu vi um garoto, e Deus falou, vai lá naquele garoto e fala seu testemunho. Eu falei, pô, eu não vou não, que doideira, né, assim, não vou não. E Deus falando, e eu passei e não fui. Aí quando eu volto, aí eu vejo o garoto, ele levantou da cadeira de praia, isso na praia, no Rio de Janeiro, Botafogo. E ele fez um buraco e enterrou um pacote de cocaína, assim. Sim. Aí eu falei, é Deus mesmo. Aí fui lá, aí perguntei o nome dele, chamava Daniel. Aproveitei, entrei por aí, falei, nome meu filho, Daniel significa Deus é meu juiz. Posso falar um minuto? Posso, sentei com ele. E comecei a falar do acidente que eu tive. Falei, ó, só estou vivo por causa de um propósito. Se o que você está fazendo hoje não está debaixo do propósito de Deus, sua vida está fadada à morte. E ele chorou muito ali, sabe? A mãe dele era de uma igreja evangélica. Falei, cara, vai lá, pede sua mãe ajuda, entrega sua vida para Jesus. Chorou, pegou meu braço, abraçou meu braço, me agradeceu. Falei, ó, eu estou indo embora amanhã, talvez eu nunca mais lhe veja, mas eu gostaria que você... Ele, não, obrigado, obrigado. Então, esse tipo de coisa, eu peguei um táxi não, um aplicativo lá em Natal. Aí uma menina, eu entrei, aí ela falou, nossa, o senhor entrou aqui, eu fiquei toda arrepiada. Uau. Aí eu comecei, de e eu estava ainda com muleta, né? Estava indo para fisioterapia. Aí ela, que foi que o senhor? Aí eu contei, ela parou o carro, chorou copiosamente, assim. Então muitas coisas assim começaram a acontecer. E agora há pouco, agora, coisa de menos de um mês atrás, eu estava andando numa praça lá perto de casa, tem um cachorro muito grande, bonito ele. Ele é um labrador misturado com rottweiler, ficou lindo, ele tem 56 quilos, pretão. Uau. Eu estava andando com ele, aí eu vi 4 garotos no meio da praça, uma menina e mais 3. 2 muito magrinhos, assim, que você vê que é usuário de droga. E Deus falou, vai lá pregar para eles, vai lá. Eu falei, caramba, para encerrar, né? Vai lá que, caramba. Aí o que acontece? Aí eu fui lá neles, falei assim, posso falar um minutinho? Pode. Falei, vocês acreditam que Deus possa falar com as pessoas através de outra pessoa? Falei, acredito. Falei, pois é, Deus mandou aqui. Nossa, eles choraram. Teve um deles que saiu, não quis ficar, arrepiava. Eu acho que ele estava meio possesso. Então, assim, é resultado, né? Deus preservou minha vida, guardou por causa do propósito. Olha o quanto é importante você estar dentro do propósito de Deus. Meu bispo, que coisa linda. Olha, que alegria lhe ouvir, que coisa boa estar aqui lhe ouvindo. É realmente um privilégio. E, meu bispo, a sua vida é um exemplo para nós, é um exemplo de devoção, é um exemplo de disciplinas espirituais, inclusive, porque quantos testemunhos nós ouvimos do Senhor, né? Que o Senhor recebeu ali, ouvindo a voz do Senhor, consagrando, em consagração, porque a sua vida realmente tem um propósito. Testemunhos de milagres financeiros também. Quantos testemunhos nós já ouvimos? E eu quero que o Senhor deixe uma mensagem final, né? Exatamente de como, porque o vinho novo é isso. Nós vemos na sua vida a presença de Deus sendo renovada a cada dia. Aqui mesmo nesse podcast, quanto que nós já sentimos a presença de Deus aqui. Então, eu quero que o Senhor deixe para quem está nos ouvindo o que fazer, né, para que possamos ter uma vida também de devoção ao Senhor, uma vida cheia da presença de Deus dia após dia, uma vida de como o Senhor começou aí, como o Senhor começou falando, tendo vinho novo na sua vida todos os dias, desde o primeiro dia de conversão até hoje, que essa foi a sua fala no início, né? Então... primeiro assim, Iranilson, eu queria agradecer a vocês, agradecer essa oportunidade, dizer o quanto eu amo a igreja aqui de Maceió, quanto eu amo Maceió, quanto Maceió é importante na minha vida, assim, a minha história. Respondendo você, dizendo, deixando essa palavra, eu pegar a palavra lá de Paulo, o Deus a quem eu sou e a quem eu sirvo. Não basta você apenas ser de Deus, você precisa servir a Deus. Deixa Deus usar você, se entrega, se renda a Ele, se humilhe, né? Tem uma palavra que fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno o Senhor vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Quando você faz isso, Deus cuida, Deus te carrega no colo, e assim não tem nada melhor do que tê-lo e servi-lo. Então, Deus abençoe você e obrigado aí, viu? Uau, muito obrigada, meu bispo. Que alegria, e você com certeza foi muito abençoado. E até a próxima com mais um vinho novo.